Começando agora mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje você vai ver a entrevista com Pedro de Artagão. O Pedro é um exímio chefe e um grande empreendedor e inovador em tudo que faz. Vai contar sua trajetória empreendedora e vencedora desde a infância até os dias de hoje. Você vai ver o Pedro? Claro que vai, então vamos com a gente! Estamos aqui com Pedro de Artagão, um grande chefe, um dos maiores chefes do Brasil. Do Brasil, com certeza, sem chance de errar. Flávio, em primeiro lugar, quero te agradecer pelo interesse, não só isso, pela essa corrida atrás para a gente conseguir fazer essa entrevista. A gente já está combinando ela há um tempão. As coisas da vida, as dificuldades acabam que a gente não consegue agenda, mas nada como esse corona aí para fazer com que a gente tire uma série de projetos do papel. Que bom que a gente conseguiu tirar isso aí e tá batendo esse papo. O Pedro, ele além de ser um grande chefe, ele é um grande empreendedor e inovador. E é exatamente em cima dessa veia empreendedora e inovadora que nós vamos navegar nessa entrevista aqui. Pedro tem aí, eu anotei aqui 6 operações, você me corrige se eu estou errado, tá? Irajá Gastrô, em Botafogo, Formidable Bistrô no Leblon, Cozinha Artagão na Barra, é isso? Barra Shopping? Ele mudou para Botafogo. Cozinha Artagão mudou para Botafogo. Isso. Ok. Tem o Azur Irajá Redux, que fica aqui no Rio Design Leblon, e tem o Pedro de Artagão Eventos. Isso aí. Se quiser considerar um sexto, a gente anexo ao Formidable, a gente tem o Petit Formidable, que é uma pequena padariazinha onde a gente faz pães, doces, sanduíche, café da manhã, e que é um sucesso também, graças a Deus. O Pedro, como chefe aí consagrado, né, começou garoto ainda, né, dando suas cacetadas na cozinha e tal, brincando. Eu queria que você contasse esse início da tua trajetória aí, Pedro, pra gente, por favor. É muito interessante essa sua correlação do empreendedorismo com a inovação e com aquilo que o seu entrevistado faz, porque eu acredito que muito antes de pensar em ser um chefe de cozinha, eu já era um empreendedor. O empreendedorismo, ele tá no sangue, na veia, ele tá naquele comichão que dá de tirar o pé do chão, querer fazer alguma coisa que você pensou que poderia existir. Como que eu comecei a cozinhar e como que eu comecei a empreender, e depois, com a vida, eu descobri que aquele tal do empreendedorismo era uma coisa que eu já vinha fazendo e poderia me levar mais longe ainda. Quando garoto, sempre fui um curioso e sempre gostei do passatempo de estar acompanhando a cozinha rolando. Minha casa sempre teve momentos de cozinha aquecida, isso é, uma família que gostava muito de receber em casa, de fazer festa, fazer almoço, fazer reunião. Então a cozinha estava sempre em movimento. E do jeito que eu sou ansioso, não digo que ser ansioso, mas que eu sou agitado, a cozinha, de certa maneira, ela funciona porque ela te entrega projetos. Então eu, garoto, recebia um projeto da mão da minha mãe como se fosse, olha, vai descascar esse negócio de batata. E aí você começa, você tem meio, você tem fim, você tem sucesso. Ou você tem insucesso. Então eu comecei a cozinhar muito cedo, porque eu encontrava na cozinha um excelente passatempo. Com o passar do tempo, isso, garoto ainda, eu fui adotando um punhado, poucas receitas, em que eu fui aprimorando. Isso é uma dica que quem quer cozinhar, você não precisa saber fazer tudo. Faça um prato bom e sirva sempre esse prato para os seus convidados. Tinha algumas poucas coisas que eu fazia muito bem. Chegando na adolescência, eu encontrei naqueles pratos, e não só isso, na compaixão dos parentes e dos amigos dos pais, pessoas que pudessem comprar aquele determinado produto. Claro que a compaixão ajudou muito mais do que a receita. Então, desde garoto, quando eu precisava de algum dinheiro que nunca veio fácil, meus pais nunca me deram nada de mão beijada, eu precisava de uma grana, eu fazia uma torta e convencia alguém de comprar. Nem que fosse um parente muito próximo que só comprava com a desculpa de me dar dinheiro. Mal ou bem, o empreendedorismo de fazer algo para ter um benefício financeiro veio desde cedo. A questão do chefe de cozinha, costumo dizer que o chefe de cozinha, eu estou chefe de cozinha. Ela é uma posição que eu ocupo e hoje eu ocupo ela muito pouco. Hoje eu sou muito mais gestor do que um chefe de cozinha. Por causa desse meu agir
agito, que me levou a ter dificuldades, muitas dificuldades, para me concentrar nas exatas, eu fui descobrir que a cozinha era uma possibilidade para eu encontrar uma carreira. E aí, obviamente, depois que eu sou formado em hotelaria, eu nunca fiz curso de gastronomia, pelo contrário, quando eu decidi que eu queria cozinhar para viver, eu fui fazer um curso de hotelaria, que é o que poderia me dar uma mínima base administrativa, ou não só isso, que abrisse meus olhos para outras questões que poderiam englobar o ato de cozinhar, como a hospitalidade, os controles, o marketing. Então, a hotelaria foi onde eu me encaixei. Aqui eu falo com muito orgulho, eu fui um excelente aluno, porque eu acho que quando você encontra aquilo que você ama, você acaba que se dedica. Para trás, na realidade, eu não gostava mesmo era de estudar, não gostava das exatas. Quando eu descobri que a hotelaria me levaria a ser um melhor profissional de cozinha, eu fui um bom aluno. E aí, comecei cozinheiro. O meu intuito nunca foi ser dono de restaurante, eu sempre sonhei começar a cozinhar e, através da minha comida, me tornar um chefe, exercer um bom trabalho, servir as pessoas. Uma outra coisa que é muito importante na minha profissão, que eu acho que seja, talvez, o propósito inicial na maioria de nós, ou pelo menos na maioria daqueles que obtêm um mínimo de sucesso. Eu digo sucesso, pode ser apenas uma realização profissional, não precisa ser famoso, nem ganhar rios de dinheiro, mas pode ser uma pessoa realizada, é o resultado de ver alguém feliz com a sua comida. Eu me interessei de verdade por cozinhar, não só para vender lá para o amigo do pai e da mãe para ganhar o dinheiro, e sim porque quando eu via aquelas pessoas botando algo que eu fiz na boca e tendo prazer e gostando e se refastelando, aquilo me dava uma sensação, um prazer, liberava ali uma serotonina, um negócio desses que eu me sentia extremamente feliz e realizado. Para mim, servir as pessoas e cozinhar era o meu propósito. Me permita uma intervenção aqui, porque você falou algo importante e que tem tudo a ver para quem é empreendedor, quem está à frente de um business, de negócio, que está muito na moda aí, né? Que é ter um propósito, né? Tem empresas que inventam coloca na parede, esse é o nosso propósito. Agora, esse propósito, ele tem que ser genuíno, ele precisa estar no coração, né? E quando você falou do seu propósito, eu senti isso, que tem prazer aí. A maioria dos grandes clichês desse mundo moderno, onde você encontra uma série de empreendedores de palco, palestrantes de todas as sortes, as palavras se multiplicam, o propósito, a causa de ser. A grande realidade é que, se você pegar a maior parte das carreiras, na realidade, o fim, ele não tem uma ligação com o motivo inicial de ser. O que eu quero dizer com isso? Vou usar o meu caso como exemplo. São poucas as pessoas que têm a sorte de ter achado e encontrado uma profissão aonde, mesmo no seu tempo livre, você consiga exercer ela, consiga sentir prazer, ser indissociável uma coisa da outra. O que eu estou fazendo na minha casa? Para trazer minha reunião com você. Por quê? Porque hoje eu estava fazendo um vídeo cozinhando. Depois de fazer esse vídeo cozinhando, eu sentei para comer com a minha esposa. E estava ali, o prazer de estar servindo alguém de um bom resultado. Então, eu acredito que quando as pessoas falam, porque tem que ter o meu propósito é alimentar todo mundo. Cara, desculpa, isso não é propósito, isso é muito vago. Você realmente ter um propósito, o profissional ter um propósito, eu utilizo a seguinte explicação. Eu acho que você não pode estar distante dele quando você está na sua vida pessoal. Aquele cara que tem um propósito empresarial, mas quando está na vida pessoal dele, está fazendo outra coisa, o hobby dele é outra coisa, está pensando em outra coisa, desculpa, eu não vejo da mesma maneira. Eu acho que os grandes empresários que eu vi que têm propósito, sabem onde vão chegar ou já chegaram e se mantêm lá. Não só isso, eles se mantêm realimentando esse propósito, renovando esse propósito, você criando pernas nesse propósito. Ele muda, ele vai mudando. Eu comecei com o propósito apenas de servir, de ver uma pessoa botando uma garfada na boca. Foi mudando, eu fui crescendo, eu fui tendo prazer de não só ver ela botando garfo na boca, de como ela olhando para a parede achando aquela decoração bonita. Não só isso, foi para a experiência como um todo. Daqui a pouco podemos dizer, foi montando, criando uma coisa que eu gostaria que existisse, que aquele cliente não teria oportunidade de ter, e quando ela entra naquele restaurante novo, ela fala assim, nossa, como é bacana isso. Então esse propósito ele vai mudando. São poucas as profissões, são poucos aqueles profissionais que conseguem ter o mesmo propósito profissional, aquele resultado final, embaralhado com o seu ser. Eu acho que é onde está o grande segredo. Aí a gente volta para outro clichê. Faça o que você ama, que você nunca está trabalhando. Você sabe que eu entrevistei um cara aqui no iShow chamado Pedro Melo, uma grande figura, e eu perguntei pro Pedro, me diz uma coisa, cara, eu já vi você em várias áreas, hein? Você está se reinventando? Aí ele falou, não, eu descobri quem era o Pedro. E a partir do momento que eu descobri, aí tem isso que você falou, né? Você passa a ter prazer em tudo, cara. Você está trabalhando, você está com prazer. E esse prazer é que faz você ter sucesso, realmente. Eu não tenho dúvida disso. Mas vamos continuar. Você vinha aí na tua trajetória. As pessoas pensam que eu tive vários mentores. Eu não tive vários mentores. Eu tive alguns bons patrões
profissões os quais eu me inspirei, mas muito do que eu desenvolvi na minha forma de trabalhar, na minha forma de cozinhar, criatividade, ou até de empreender, foi ter pura tentativa e erro, pesquisando, caindo do cavalo, e foi por aí. Eu fiz a faculdade porque eu queria ter alguma base que eu acho que todo mundo tem que ter, uma base universitária, porque você precisa de um mínimo para abraçar o mundo dos negócios, você tem que ter. Então, busquei o que mais se assemelhava o que eu queria fazer, que era cozinhar, o que me daria mais ferramentas. Talvez se eu tivesse feito administração não me desse tantas ferramentas. Talvez sim, não sei. Mas a hotelaria me permitiu muito isso. E comecei a trabalhar como cozinheiro. Tive algumas oportunidades não muito expressivas, até eu ter as portas abertas pelo José Hugo, o falecido José Hugo Celidônio, que foi onde eu tive meu primeiro emprego para um chefe conhecido, para um chefe renomado. O José Hugo Celidônio foi top, né? No Brasil até, né? Ele tinha vários restaurantes. Eu já cheguei no Zé Hugo, ele já estava no final da carreira, já era um cara mais velho, se não me engano, estava com em torno de 70 anos. Na nossa carreira, 70 anos é muita coisa. Por quê? Porque a cozinha ela é extremamente desgastante. Eu brinco que é que nem aquela história do ano do cachorro, que é vezes 7, cozinha é vezes 7. É um estresse muito grande, você trabalha sob pressão, é bem desgastante. Então, um cara trabalhar ainda aos 70 e com alta performance é de se tirar o chapéu. Mas o Zé Hugo, ele foi talvez, acredito que tenha sido o primeiro chefe que realmente falou assim, olha, eu não sou dono não, eu sou chefe. E aí botou uma doma, que é o nome daquela roupa branca, e circulou o salão falando com as clientes, brindando lá a champanhe dele, que ele além de tudo, era um bom vivant, era um restauranteur, chefe bem caricato, bem de desenho animado, de filme, tá sempre com charutão, sabia muito das coisas. Ele foi o primeiro numa época, chegando no Brasil, um jovem Claude, digamos assim. O Claude chegou no Brasil, o Zé Hugo já trabalhava, o Zé Hugo era amigo do pai do Claude. A gente deve muito a ele por ser um dos primeiros embaixadores dessa profissão. Depois eu fui pro Sofitel, fiquei um tempo com o Roland, e foi quando eu tive uma oportunidade muito bacana na minha carreira, que eu era muito garoto, mas através de conhecimentos familiares, eu fui convidado por uma senhora, que era uma socialite, para fazer um jantar na casa dela. Conhecia porque minha mãe sempre foi professora da escola americana, eu estudei lá, e eu conhecia essa família. Ela sabia que eu era cozinheiro, faz um jantar na minha casa, chama-se Janete Sendas, da família Sendas, esposa do Arthur Filho, grande família Sendas maravilhosa. A Janete foi minha primeira madrinha na profissão, me ajudou muito, porque a Janete, quando eu era apenas um cozinheiro do Roland, ela me pediu para fazer um jantar. Eu falei, Janete, mas eu não tenho nem capacidade de fazer jantar para vocês, as suas amigas, nossa, uma coisa chique. E ela falou, olha, nunca diga que não tem capacidade. Se você tiver medo de fazer alguma coisa, diz que vai fazer, estuda como vai fazer, ensaia esse programa e entrega, mas não nega nada. Foi uma das grandes lições que eu tive lá no início. Eu era garoto, tinha 21 anos. Após aquele jantar, eu comecei a ter recorrentes pedidos para repetir o mesmo formato. Naquela época, eu ainda trabalhava com o Roland no Sofitel, e aí eu me fiz uma promessa. Falei, olha, se eu passar do terceiro convite, porque eu vinha negando, porque eu não tinha agenda, eu tinha que trabalhar. Um jantar daquele, eu ganhava 3 vezes meu salário do mês. Eu falei, olha, se eu passar do terceiro convite, é porque realmente tem muito interesse. Se chegar no terceiro, eu vou pedir demissão e vou aceitar. Obviamente, chegou no terceiro, eu pedi demissão pro Roland, o Roland me sentou lá, ele não deve nem lembrar disso. Ele me sentou na sala dele, me passou um sermão de que eu não tinha que sair, que eu ia desperdiçar, que ele apostava em mim, que ia me mandar pra França, e eu sabia que tudo aquilo era verdade. Só que aquela veia empreendedora de fazer sozinho, e aí pedi demissão e encarei. Muito bom, não é mesmo? Na próxima semana tem mais, você vai ver a segunda parte da entrevista com Pedro de Artagão, que você acabou de conhecer agora, Ele vai contar como é que foi sua primeira sociedade, vai falar dos prêmios, são vários prêmios, né? E como isso motiva toda a sua equipe. Você vai perder? Claro que não vai. Vejo você aqui na próxima terça. E vamos à frase da semana, a de hoje é de Liz Gilbert. E quem mandou foi Melquiades Barros de Freitas, de São Paulo, capital. Vamos à frase. Crie o que causa uma revolução em seu coração. Liz Gilbert. Valeu, grande Melquiades. E você aí, manda sua frase também. Nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Se inscreva, é só um clique aqui embaixo e nos siga nas redes. Foi muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o seu canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí. Forte abraço!